Olá, saudações, povo gente boa de Deus. Vamos falar sobre coronavírus e apocalipse. O coronavírus é apocalíptico? É sim, ele é apocalíptico. Sabe por quê? Porque todas as eras, desde quando o Apocalipse de Jesus Cristo foi escrito e incorporado lá no Novo Testamento cristão, em todas as eras vivem o seu Apocalipse. É por isso que o Apocalipse é o último livro. Ele é o último livro porque depois dele não precisaria vir escrito mais nenhum. Por que não? Porque ele é a revelação múltipla. Ele é a revelação que sempre se adequa em cada geração. E toda geração de aproximadamente 40 ou 50 anos, juntando todas as partes da Terra, cada geração, se você estudar a história humana, você vai ver que o Apocalipse se cumpre em mais ou menos graus, mais elementos de um capítulo do que de outro, a cada 40, 50 anos. É por isso que todas as gerações vivem pensando que são a última geração. E isso é saudável. Na verdade, os apóstolos de Jesus Cristo, eles também pensavam isso. Eles também achavam que estavam na última geração. Pedro achava isso, Paulo achava isso, João achava isso, e nós também achamos isso, e isso não é ruim. Na verdade, a expectativa de que a gente esteja na última geração é uma coisa boa até para a gente fazer melhores escolhas e melhores ações durante a nossa própria vida. Então isso não é ruim. Eu acho que o coronavírus é o fim dos tempos, é um sinal dos fins dos tempos? Ainda não. Eu não acho. Eu acho que o apocalipse está acontecendo nos nossos dias. Eu acho que ele sempre acontece. Cada geração tem o seu apocalipse. Na época da Primeira Guerra Mundial, houve o apocalipse da primeira metade do século XX, por exemplo. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as tragédias e os flagelos do fim do século XX foram o apocalipse daquela época. Agora nós temos novos efeitos, novos adventos que integram o nosso apocalipse da nossa geração. Porém, eu acredito que na última geração, quando for acontecer o último apocalipse, eu acho que o apocalipse ele está se desenrolando, acontecendo pragas, pestes, flagelos dele em cada geração, mas eu acho que está havendo um aumento, sabe? Quando for lá na última geração, vai ser tudo muito mais intenso. Então eu acho que o que está acontecendo hoje no mundo, somando todas as tragédias, não se aproxima do que vai ser o último apocalipse, o que a gente chama de superlativo profético. Superlativo profético é a profecia que fica se repetindo, mas ela aumenta a intensidade até a última vez que ela vai se cumprir. Lá no último Apocalipse, na última geração, Jesus Cristo vai voltar. E esta é a fé de cristãos católicos e evangélicos ao redor, bilhões de cristãos ao redor do mundo acreditam nisso. O Apocalipse, ele é uma literatura apocalíptica. O que era uma literatura apocalíptica nos dias que Apocalipse foi escrito? A literatura apocalíptica ela é uma literatura de previsão do futuro usando elementos simbólicos. Então, Apocalipse não é literal. Acontece que há mais ou menos 150 anos atrás, nos Estados Unidos, foi inventada uma teoria de interpretar Apocalipse, inventada, completamente nova, nenhum apóstolo, nenhum pai da igreja, nunca na história da igreja, nem os reformadores pensaram nessa viagem na maionese, que é a teoria que foi abraçada por muitos pentecostais. Pentecostais e neopentecostais estão reaprendendo como interpretar Apocalipse, porque eles aprenderam a interpretar que todos os acontecimentos do Apocalipse, lá do capítulo 4, 5 em diante, que todos aqueles acontecimentos vão acontecer numa geração só. É o que se chama pré-tribulacionismo, é o que se chama arrebatamento antes de uma grande tribulação. A grande tribulação já acontece desde os dias de Jesus, desde os dias que João escreveu. O Apocalipse, ele reacontece sendo visto de forma simbólica a cada geração. O que a gente tem hoje de coronavírus? As pessoas estão falando assim, lá no Apocalipse, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro 1, ele tem uma coroa. Coroa é corona.
em latim. Ora, vejam bem, coroa simboliza poder. O coronavírus, ele tem esses espetos, né, para ter o poder de perfurar a célula e entrar em simbiose com a célula para passar o RNA dele e fazer a multiplicação. O vírus não se reproduz, ele não duplica sozinho. Ele tem que invadir célula com o poder da coroa dele. Toda coroa é poder. Toda coroa. Seja literal, seja simbólica. As pessoas que têm coroa sobre a cabeça, que têm mandatos, que têm governos, que têm fortunas, essas pessoas também têm coroa. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o poder. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são os poderes, todos os poderes, todos. Poder político, poder da grana, poder econômico, o poder de ter armas militares, o poder bélico. Todos os poderes são coroa. Quando você une os poderes, os interesses dos poderes, com os outros cavaleiros, né, com a morte, com a fome, com a guerra, e aqui uma coisa leva a outra, porque a sede de poder leva à guerra, a guerra leva à fome, a fome leva à morte, igual o coronavírus, né? O coronavírus entra em guerra, o poder dele, da coroa dele, de se replicar nas nossas células, entra em guerra conosco, a gente passa a ter fome de imunidade e alguns podem chegar até a morte. Então os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão a cada 40, 50 anos se repetindo. Eu acho que eu estou na última geração? Eu acho que não. Não vejo nada errado quem acredita que está na última geração. Eu simplesmente acho que a última geração vai ser muito pior que a nossa. Eu acho que o que o Apocalipse revela já aconteceu de formas até mais intensas do que a atual crise do coronavírus em outros momentos da história da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da escrita do Apocalipse para cá. Então nós vivemos dias bíblicos hoje? Sim, vivemos dias bíblicos do último livro, que não precisa ter mais nenhum depois dele, porque ele é completo o suficiente para revelar simbolicamente todas as realidades que acontecem em cada geração. Se você pegar tudo de ruim que acontece a cada geração, tem uma representação simbólica lá no Apocalipse. Ele é o livro de Jesus. Veja que Apocalipse capítulo 1 fala que é a revelação que Deus deu a Jesus, que Jesus passou para o anjo contar para João. Então se tem um livro na Bíblia que a gente pode dizer que a autoria dele é Jesus, mais do que os outros que são inspirados, é a revelação do Apocalipse. Apocalipse é a revelação do próprio Jesus. As mazelas e os males do Apocalipse acontecia desde a fundação do mundo, só que não era revelado. A partir de Apocalipse passou a ficar tudo revelado. Os símbolos do Apocalipse passaram a revelar que essas coisas marcharão sobre a terra até o final dos tempos, até que Jesus Cristo volte. Então até o final dos tempos vai acontecer coisas assim. Nós temos que ser fortes, temos que ser firmes, nada de negação, não vamos negar, o problema está aí, o problema é real, o problema é grande, sem negação, mas sem pânico. Nós não teremos pânico, porque nós somos pessoas de fé, entendendo que o Apocalipse se reconstrói ciclicamente a cada geração, até quando ele for acontecer na última geração, que pode ser essa ou pode não ser, eu acho que não é. Enquanto ele tem esses loops históricos, essas repetições, coisas ruins vão acontecer no planeta. Mas eu acredito, eu tenho fé em Deus, que a misericórdia de Deus vai ouvir as orações que estão sendo feitas sobre a terra. Em breve teremos vacina para o coronavírus. Terá sido mais uma das realidades do Apocalipse da nossa era que vai ser vencido. E haverá outros. Haverá outras crises, outros problemas. Para quem estiver vivo, ter que ser forte, perseverar até o fim
vencer e dar continuidade até que Jesus Cristo volte. Se Jesus Cristo voltar agora, é bom. Mas a volta de Jesus está próxima? Está de um lado ou de outro. Se Jesus volta, está próximo. Se ele não volta, cada dia que a gente vive é um dia mais perto da nossa morte. E a nossa morte também é um encontro com Jesus. Então todos estamos a cada dia mais próximos de nos encontrar com Jesus. Seja pela volta dele, seja pela nossa ida a ele. Aumentando essa consciência, expandindo essa consciência, a gente para de ficar pregando pânico para as pessoas, falando que Jesus está voltando agora, porque os profetas do pânico estão dizendo isso irresponsavelmente por aí. Não seja desses que pregam o pânico. Pregue a esperança. Em todos os apocalipses que já aconteceram anteriormente nas gerações passadas, houve vitória, houve aquele momento de alívio. Com Deus, o dia do sofrimento tem hora para começar e hora para terminar. E isso simbolicamente está descrito no Apocalipse. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Inscreva-se no canal, precisamos da sua inscrição para liberarmos mais recursos no YouTube para continuar iluminando vocês. Obrigado, até a próxima.